Eu coloquei lá no grupo que a gente ia rever um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Ver se dá para... Aqui, tá. Porque o Senhor Espírito Santo me trouxe umas coisas muito legais a respeito daquela aula e tudo mais. Aí eu falei, não, então vamos relembrar alguma coisa. Muito importante. Aí vocês vão ver que eu fiz algumas mudanças nos slides, quem estava na aula passada, tá? Então, ó, eu falei com vocês que nós vamos trabalhar com 5 temas sobre o despertar da consciência, né? Primeiro tema, primeira aula, a gente viu separar mente e consciência, que é a mesma coisa que separar mente do espírito, né? Por que eu preciso separar? Aqui já começa a participação especial do Espírito Santo. Por que eu preciso separar mente da consciência? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é abrir mão da mente. Então, para caminhar com Jesus, a gente tem que caminhar com a consciência. E o que caminhar com a consciência faz com a gente? Nos torna cada dia uma pessoa melhor. Vai nos lapidando, né? Vai cuidando da gente. Então, a cruz, tomar cada dia a sua cruz, a nossa cruz nem de longe se assemelha à cruz de Cristo. Toda vez que eu vejo esse versículo, a maioria das pessoas fica com a sensação, todo mundo fala isso, né? Não, cada um carrega a sua cruz. Fulano e minha cruz, né? Como se fosse uma coisa horrível. Mas Jesus disse, gente, que o fardo dele é leve. Então, a nossa cruz não é pesada. Porque a nossa cruz é ele que nos dá. Então, claro, ele nos disse um dia que a gente ia passar por aflições. A palavra fala que o dia mau vai chegar. Né? Mas... Foi a cruz que nos trouxe a salvação, né, Cissa? Oi? Foi justamente a cruz que nos trouxe a salvação. Exatamente. Eu acho que a nossa cruz de cada dia, ela ajuda a nos manter na salvação. Sabe por quê? Porque a gente tem que crucificar todo dia alguma coisa, gente. Né? Eu estava falando hoje com o Alberto, falei, gente, como que a gente repete, eu não sei se vocês já perceberam isso, você olha para o povo lá atrás, o povo de Deus, e a gente faz as mesmas coisas, as mesmas. A gente, um dia está bem, o outro dia está mal, um dia está na fé, o outro dia não está mais, um dia a gente crê, no outro dia não crê mais da mesma forma que ontem, igualzinho era. Vinha um rei, seguia tudo que Deus falava, aí vinha o outro, parava de seguir. Aí vinha o outro, tinha que destruir tudo que tinha feito, e derrubava poste, derrubava altar, alinhava. Aí ele morria, às vezes o filho era mais ou menos, o neto vinha, jogava tudo por terra novamente. Gente, se a gente. Deus tem muita paciência com a gente, mas muita, não é pouca, não. Sabe, para dar conta dessa história, né? Me salva. Aí quando envia você vai me salvar? Não, eu acho que não. Não, sou eu sim, tá bom, eu vou contigo. Mas tem que andar muito, igual aquele, né? Falta muito, papai Smurf. Entendeu? O tempo inteiro perguntando, reclamando. Tenha santa paciência. Mas por que a gente faz isso? Olha, Tamires, desaparecida, voltou. Por que a gente faz isso? Porque a gente carrega a gente mesmo na bagagem. Experimenta deixar para trás todos os seus velhos conceitos, todos os seus velhos pensamentos, todas as suas impressões, todas as suas crenças. Porque, gente, para pensar. Antes de Jesus, não tem nada que presta. Não é à toa que ele faz. Todas as coisas se fazem novas. Todas, não são algumas. Não são as que não servem. Não, são todas. Significa que tudo que a gente pensava antes da gente encontrar Jesus, ou da gente se deixar ser encontrado por ele, tudo não presta. Tem que jogar fora.
e começar com aquilo que ele vai te dar. Espera aí, agarro aqui. Tá certo. Aí, nós falamos na aula passada sobre que tudo era criado duas vezes, sobre a dupla criação. E aí o Espírito Santo andou alinhando algumas coisas comigo, coloquei 2 S na palavra essência, acabei de ver ali. É verdade que quando a gente tem a criação mental, primeiro você pensa e depois você manifesta aquilo que você pensou. Né? Igual eu falei aqui, ó, pensei, eu vou fazer um bolo de cenoura, mais tarde o bolo vai estar aqui. Então, primeiro eu tenho que pensar no bolo. Primeiro eu tenho que pensar no bolo, depois, né, eu vou pensando num monte de coisa, eu penso em ligar o forno, e etc, e beleza, aí o bolo apareceu. Só que a mente não é a nossa única fonte de criação. É isso que, para mim, assim, é o mais importante. Eu acho que até o que a gente vai falar depois, você nem precisa guardar, não. Mas isso aqui você precisa guardar hoje. A gente pode criar a partir de 2 pontos de referência. Ou a gente cria com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente conhece, ou a gente cria com o poder infinito da essência de Deus em cada uma de nós. E aí, a sacada das sacadas que o Espírito Santo me deu, está aqui. Toda a criação original vem do Espírito, toda a recriação vem da mente. Então, tudo que a gente faz, que é semelhante, inspirado, pode ser diferente. Né? Sei lá, alguém vai criar um slide, viu? Nossa, que bacana, pô, gostei desse modelo que a Cissa fez. Aí você vai fazer um inspirado. Você não está criando, você está recriando. Porque a fonte de onde vem isso é o nosso próprio conhecimento. Agora, você faz algo que ninguém nunca fez, que você, pelo menos, não viu em lugar algum. Por exemplo, eu estou com um negócio que o Espírito Santo me deu já há um tempão, e eu fico me perguntando por que eu não pus isso em prática ainda. É uma criação de um livro digital, não como um e-book, não nada disso, um livro para ser postado em redes sociais. Ele já me deu, vai ser um carrossel com 12 imagens. O que vai ter em cada imagem? Ele já me deu tudo, certinho. Nunca ninguém fez algo parecido com isso. Então, isso foi algo que veio do Espírito Santo para mim. Né? Quando você... Eu tenho uma senhorinha, a Valéria, ela com certeza conhece a Dona Joana. A Dona Joana mora numa casinha na estrada entre Simão Pereira e Paraibuna. A Dona Joana, um dia, num domingo, gente, ela estava assim, com pouquíssima coisa em casa, passaram 5 pessoas pedindo alimento na casa dela. O marido dela, morava a Dona Joana, o marido e o neto, o Gabriel. O marido dela falando com ela, mas você vai dar isso aí? O que você vai comer com menina amanhã? E ela não estava nem aí. Batia uma pessoa na porta, ela ia lá, a última pessoa ela teve que dar banana, porque ela não tinha mais nada na casa dela de comer para poder entregar para as pessoas. Aí a Dona Joana tinha coco em casa. Ela falou, eu vou fazer cocada para vender, só que a Dona Joana não sabia fazer cocada. E a Dona Joana não sabe ler. Então não adiantava, e lá não tem, se bem que talvez, não sei se acha que lá também não vai ter internet, nem é. Se você vê a Dona Joana, você vai entender por que na casa dela não tem internet. E daí que a Dona Joana foi lá e falou com o Espírito Santo para ele ensiná-la a fazer cocada. E ela fez. E depois que as cocadas estavam prontas, chegou lá um moço, amigo deles, conhecido deles, falou com o marido dela, fulano, não sei o nome dele, eu recebi um dinheiro que eu não estava esperando, eu resolvi fazer um serviço lá em casa. Vim saber se você pode fazer o serviço para mim. Ele, não, posso sim. Eu falei, então, eu vou te pagar aqui metade do serviço adiantado, a outra metade eu te pago quando você terminar. E ainda por cima comprou todas as cocadas que a Dona Joana fez. Então, o que é isso? Isso foi a criação que veio do Espírito. E a Dona Joana, como é uma pessoa extremamente simples,
Como é uma mulher que não sabe ler, a única fonte de criação da dona Joana é do Espírito, gente. E você tem que ver, se eu parar, eu acho que eu teria que parar um dia inteiro, uma reunião inteira, só para contar para vocês os testemunhos que eu tenho da dona Joana. Eu sou simplesmente apaixonada com ela. Tá? Então, de tudo que a gente vai falar hoje, guarda para você isso aqui. Toda criação original, se é criação, vem de Deus. Mas não tem problema nenhum da gente recriar as coisas, da gente fazer o que já existe. Aí eu vou ter que querer criar uma profissão nova. Não, não tem problema nenhum em eu fazer aquilo que as outras pessoas fazem. Eu sou professora, quantos milhares de professores existem no planeta? Agora, na hora de criar a minha aula, eu posso recriar aulas que eu já dei anteriormente, ou eu posso criar aulas a partir da inspiração do Espírito Santo. Isso é para tudo na nossa vida. Isso é para aquilo que a gente cozinha, isso é para quem sabe costurar, quando vai costurar alguma coisa. Né? A Janice, quando vai tratar das plantas dela, vai ter que cada orquídea dela, ela vai se relacionar com a orquídea de um jeito. Pode ser mesmo tipo de orquídea, esqueci qual o nome falar, mesma espécie, talvez. Mesmo tipo de flor, mas elas não se manifestam da mesma maneira. Então, ela vai ter que encontrar uma forma de cuidar de cada uma delas de um jeito diferente. Essa forma que a gente encontra, isso que você não encontra em livros, é pura e total inspiração do Espírito Santo. Meu Deus, Cissa, veio algo agora. Faz tempo que tem falado na minha mente. Pare de ouvir ministração, já questionei. São pessoas rendidas e sábias, é coisa da minha cabeça. E a voz diz, busca você e me revelarei. Achei que era da minha cabeça. Deixa eu só ver quem falou aqui. Foi a Débora. Débora, é engraçado que nessa semana eu estava pensando nisso. Não é que a gente tem que deixar de ir à igreja, não é que a gente tem que deixar de ouvir alguém falando a respeito de Deus, mas é fato que a gente precisa ter mais tempo com Ele do que com qualquer outro intermediário dele. Né? Todo mundo que nos leva para Deus é uma pessoa bem-vinda na nossa história. Mas eu tenho que passar mais tempo diretamente com Deus do que com essa pessoa. Então, assim, eu falo, lá na igreja, as meninas me pediram, a Yara, que é líder dos jovens, me pediu para ministrar sábado. Gente, quando Deus me deu a palavra, eu falei, Senhor, o Senhor não vai querer que eu fale sobre isso com eles. Não dessa forma que o Senhor está me falando. Eu estou assim com pena desses meninos. Por quê? Eu nunca tinha lido o versículo. Deixa eu só lembrar aqui. Nunca, na minha vida, nunca tinha lido ou ouvido ninguém falar esse versículo com esse entendimento. Olha que loucura. Primeira coisa que Deus me deu para falar com os meninos. Tem um versículo em Daniel 11:32 que diz: o povo que conhece o seu Deus é ativo. Ou o povo que conhece o seu Deus fará proezas. A gente é o povo de Deus, a gente conhece Deus, ok. Você está sendo ativo? Você está fazendo proeza? Porque se conhece, a Bíblia está falando que a gente vai fazer. Então, se eu não estou sendo ativa, se eu não estou fazendo proeza, eu tenho que começar a repensar se eu realmente conheço Deus. Aí, próximo versículo é o seguinte, não é nem o versículo, é um texto inteiro. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, Paulo vai para Atenas e ele vai pregar para os homens em Atenas. Homens atenienses. Ah, não, eu tenho que achar minha versão, essa aqui não dá, não. Atos 17. A minha eu fiquei chocada.
Espera aí. Atos 17. Espera aí. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Eu parei assim. Falei, gente, preste atenção nisso. Em tudo, vocês são bastante religiosos. Andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm. Encontrei também, então, entre todos os objetos de culto, Paulo encontrou também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. E por aí vai. Falei, Senhor, eu nunca podia imaginar, oi, Rose, que esse Deus desconhecido de que Paulo falava é o mesmo Deus que a maioria de nós não conhece. Gente, nós temos objetos de culto, nós levantamos lê depois Atos 17, do 21 até o final. Falei, gente, não é possível. Eu estou com pena, porque você imagina uma galerinha jovem, gente, de 18, 20, 22 anos, tomar uma tarraqueta dessa na cara, Deus falar com eles, que eles não conhecem. Eu estou com pena desses meninos. Agora, de onde veio isso? Veio da minha mente? Não, porque eu já li esse versículo 1 milhão de vezes. Então, a gente tem que, aí por causa do que a Débora falou. Claro, Débora, que a revelação que Deus dá para outras pessoas também é bacana da gente ouvir. Mas Ele quer dar a revelação para a nossa vida. Exata, perfeita, para a gente encaixar no momento que a gente quer viver. Então, sem dúvida alguma. Agora, uma pergunta, você escreveu no chat assim, que... Peraí, deixa eu achar o chat aqui de novo. Ô, Cissa, Oi. O que eu lembrei agora é que você estava falando que o Espírito Santo revela para a gente, né? É difícil falar agora. Espere um pouquinho. Ah, água, mãe, ué. Não tem água aqui, não tem. E porque eu estava nessa... Nossa, eu vim buscar ele aqui e avisei. Tá tudo perfeito, é desse jeito que a gente gosta. Eu vim na estrebaria buscar ele, daí tem uma bezerra aqui também. E eu estava querendo ouvir o pastor Luciano Subirá e o pastor Juscelio para buscar modelo de educar os filhos nos caminhos. E aí eu estava incomodada porque eu queria mais tempo para ouvir mais e tal, e buscar. E aí vinha aquilo, assim como eles aprenderam na palavra, busca e eu vou revelar para ti. Não precisa seguir eles. Vinha isso, mas eu sempre duvidava. Eu estou, inclusive, fazendo um curso do Luciano Subirá chamado Identidade e Propósito. E ele estava falando hoje exatamente a respeito disso. Sabe, de que a gente nunca se acha suficiente. Agora, tem uma quantidade de versículos que fala de tudo que a gente é em Cristo. Então, se a gente é tudo em Cristo... Aí o Luciano ainda fala o seguinte, que quando ele estava jovem ainda, solteiro, ele já era pastor, ele falou que sempre vinha na cabeça dele, não, para com isso, que não sei o quê, você vai envergonhar o evangelho. Aí um dia ele falou, gente, isso não é de Deus, não.
Por quê? Isso aí é do diabo. Falou, por quê? Isso não tem nada a ver com o que Deus fala na Bíblia, isso não tem nada a ver com todas as palavras que eu recebi. Aí ele falou, gente, se até o diabo acredita em mim, como que eu não vou acreditar? Então, é muito por aí. A gente costuma não acreditar que a gente vai ser capaz. Ah, por que o Espírito Santo vai falar comigo? Não, eu não vou entender. E a gente já vai criando os empecilhos. Vamos lá. Separar consciência e pensamento é separar a mente e o espírito. Na maioria das pessoas, o espírito está preso faltou um N, condicionado à mente. Então, o que acontece quando a gente aprisiona o espírito dentro da mente? É igual, o que a Débora está fazendo? No momento em que a Débora fala, né, que o Espírito Santo fala, mas eu não acredito, ela está pegando o espírito e está condicionando a mente. E aí, o que isso cria? Inconsciência espiritual. E fortalece o estado mental em que se busca identidade no conteúdo da mente. Naquilo que eu conheço Luciano Subirá, eu conheço o pastor José Gonçalves, são pessoas que falam disso, então eu vou buscar neles. Porque eu acho que a minha identidade está no mesmo lugar que a deles está. Mas não é isso. Agora, no momento em que a gente consegue deixar o espírito se livrar da nossa mente, ou que a gente enfraquece a mente, fortalece o espírito, aí a gente inverte isso. A gente entra na consciência espiritual e a gente fortalece o nosso estado mental, em que a gente entende e experimenta da nossa identidade que está no espírito e não na mente. Você se identifica com a mente e se torna o que ela foi programada para pensar. Você cria padrões de pensamento identificados com qualquer ideia limitada que ouviu repetidas vezes a seu respeito e passa a agir de forma a validar esses pensamentos. Então, a gente não escuta sempre isso. Ah, você acha que Deus vai falar com você? Você acha que isso vai acontecer com você? Você acha que você um dia vai chegar onde fulano chegou? E aí a gente vai se identificando com essa ideia limitada a nosso respeito, de que nós somos limitados. E passamos a agir de forma a validar esses pensamentos. Então, tudo aquilo, não, isso não pode ser do Espírito Santo, se eu sou limitada. Se eu sou limitada, como é que eu posso receber do Espírito Santo? Não, eu tenho que ficar quietinha. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. O tempo inteiro a gente está pensando nisso. Gente, como é que eu sei se aquilo é do Espírito Santo ou se é coisa da minha cabeça? Quando é do Espírito, identifica com a palavra, testifica o que está na palavra. Simples assim. O que está sendo falado com você está testificando, é o que está na palavra ou é algo que não está na palavra? Ah, não, Deus me falou uma coisa, tem um sujeito, tem uma pessoa dizendo que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta do universo. Isso, o próprio cara fala, isso não está na Bíblia. A Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Mas eu tenho... Gente, se não está na Bíblia, não tem como ser Deus que está te falando. É muito simples. Por que Deus vai falar para nós algo que está fora do que ele colocou na palavra dele? Existem coisas que estão além, existem, a própria palavra diz. Mas não é para a gente, não para agora. É para depois, é para a eternidade. Pode até ser que Deus fale algo, mas é para ficar guardado comigo. Eu não posso falar para os outros, se é coisa relacionada a Deus, eu não posso falar para os outros aquilo que não está registrado na palavra dele. Então, é só a gente ir eliminando as coisas. Então, a partir dessa identificação, né, com essa imagem que as pessoas criam a nosso próprio respeito, aquilo que você é fica preso na sua mente. Você se torna aquilo com que se identificou
e passa a viver essa realidade. E passa a achar que Deus nunca fala com você, que o Espírito Santo nunca fala com você. Ele manda recado. Ah, outro dia, fulana, Deus estava falando comigo, Janice, isso, assim, a seu respeito. Ai, glória a Deus, assiste a mulher de Deus, então eu acredito que o que veio para mim é de Deus. Quando você começa a receber muita palavra, desconfia que você está precisando fazer uma limpeza na sua audição espiritual. Porque Deus tem que mandar recado quando Ele está falando com você e você não está ouvindo. Né, Débora? Aí Deus fala com a Débora, aí a Débora não quer ouvir, Deus manda recado pela Cissa. Aí a Débora, é mesmo, foi isso mesmo que Ele falou comigo. Você cria a sua realidade a partir da sua mente e não a partir da sua essência, do seu verdadeiro eu. E a realidade criada na mente é extremamente frustrante. Gente, qualquer realidade. Uma aula, veja bem, olha como a gente é burro. Eu tenho que dar uma aula, é o terceiro ano seguido que eu trabalho com o sétimo ano. É o mesmo conteúdo. Então, nada melhor do que eu pegar a mesma aula que eu dei no ano passado, que é a mesma que eu dei no ano reatrasado, e dar esse ano de novo. Aí eu não entendo por que chega no final da semana, do bimestre, do ano, e eu estou esgotada. Eu não aguento mais falar as mesmas coisas. É claro, eu estou buscando as mesmas fontes. Eu vou falar as mesmas coisas. Agora, experimente falar, Espírito Santo, como é que você quer que eu dê esse conteúdo para os alunos? Onde estão os exemplos? Quais são os vídeos? Como é que vai ser o slide? E aí você vai falar, caramba, eu nunca falei nesse assunto dessa forma. Por isso, porque a realidade criada na mente, a gente viu hoje que tudo que é criado na mente não é criação, é recriação. A gente está repetindo padrões anteriores, e isso é óbvio que é extremamente frustrante. Sua mente passa, então, a procurar desesperadamente algo que possa libertar você dessa frustração. Você fica perdido na mente, no pensamento, e não tem mais consciência disso. E passa a viver de forma inconsciente. E aí alguém te fala, olha, você precisa mudar nisso. Não entra na sua cabeça. Sabe por quê? Porque você está só no nível do pensamento. Você não consegue alcançar o nível da consciência. Então, as informações chegam no nível do pensamento, no nível da mente. E a nossa mente está cheia de quê? Crítica, opinião própria, julgamentos. E aí a gente vai comparando aquilo que uma pessoa fala com aquilo que já tem na minha cabeça. O que está na minha cabeça é muito melhor, besteira dessa pessoa. Aí você vai, ouve uma pregação, ouve alguém falar alguma coisa, você fala, uma revelação. Aí você fala, esse cara está inventando moda. Tem nada disso aí, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque você está buscando as mesmas informações que já estão na sua mente. Separar consciência e pensamento liberta você do condicionamento. A aula passada a gente veio até aí. Tá? Então, eu fiz essa volta, essa mudança de informação à luz do Espírito Santo, para a gente passar a falar agora sobre a segunda, né, o segundo despertar que a gente tem que buscar. Então, o primeiro, separar a consciência do pensamento, separar o espírito da mente. Isso te liberta do condicionamento. Onde está o condicionamento? Na mente. Por que a mente é condicionada? Porque a mente não pode criar, a mente só pode recriar, repetir experiências anteriores que ela já guardou. Aí nós vimos que a única forma que eu tenho de separar a mente da consciência é com a palavra, porque ela é única que penetra ao ponto de dividir alma, mente e espírito, consciência.
juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aí, a partir de hoje, aula nova. Como que eu separo a consciência e a mente? Eu já sei que é através da palavra. Agora, outra coisa que eu preciso fazer, através da negação do tempo psicológico. Como assim? O que é esse tempo psicológico? Gente, a gente pode mudar o que já passou, o que a gente já viveu, o que a gente já fez? Não. Faz sentido viver nas lembranças? Não. Onde ficam as lembranças? Na mente. Quando eu fico guardada nas lembranças, quando eu fico resgatando as lembranças, eu estou recriando essas situações. Quando são lembranças boas, pelo menos, tudo bem. Menos mal. Mas a gente tem por hábito ficar lembrando daquelas coisas que nos fizeram mal, daqueles momentos que nos trouxeram sofrimento. E a gente fica ali, ó, trazendo aquilo de volta e recriando aquele estado, e recriando aquela dor, e recriando aquele sentimento. Então, agora está mais do que claro por que a gente não tem que ficar voltando no passado. Porque o passado só existe na nossa mente e a mente só pode recriar aquilo que ela já conheceu. O futuro existe. Eu falei que eu vou fazer bolo de cenoura quando acabar a aula. Será? De ficar recriando o passado, Janice? Se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Se puder aí, fica à vontade. Gente, a gente faz muito isso. Não é só a Janice, não. A maioria de nós faz. O que é que o excesso de passado traz? Depressão. Aí eu vou para o futuro. Tem como Deus fazer algo na minha vida no futuro? Não. Tem como eu aprender qualquer coisa no futuro? Não. Tem como eu cortar o meu cabelo no amanhã? Eu posso agendar, é uma coisa. Mas quando eu entro no salão para cortar o cabelo, eu só corto o cabelo no momento presente. Eu só faço bolo no momento presente. Eu só faço aula no momento presente. O presente é o tempo mais precioso que a gente tem. É por isso que a maior parte das nossas situações, a gente está ali prestando atenção em alguma coisa. Pode ser um filme, pode ser brincando com o filho, pode ser estudando, pode ser fazendo comida, que a nossa mente vaga. Ou ela vai para o passado, ou ela vai para o futuro. Aí a comida queima, aí o filho cai e machuca, aí você tem que voltar no conteúdo que você estava estudando, aí você tem que voltar na cena do filme que você perdeu. Você tem que ler 3 capítulos, 3 páginas para trás no livro, porque você já esqueceu o que você tinha lido. Por quê? Porque a gente está tirando a nossa mente, né? Ou a gente está deixando a nossa mente nos levar para o passado ou para o futuro. Gente, futuro e passado só existem na nossa mente. Nesse exato momento aqui, o que está ligado no que a gente está falando é a nossa consciência. Quando que a sua mente começa a falar, eu vou falar alguma coisa com você, aí vai avançar um pouquinho, aí você vai entrar na sua mente em outras coisas que você já pensou, que você já leu, que você já ouviu, e você vai começar a confrontar com o que eu estou falando. Está na mente. Passado. Ou então, mas eu tenho que fazer isso depois, e pronto, você já foi para o futuro e você já desconectou. O tempo, o único tempo que a gente tem é aqui e agora.
A gente não tem nada daqui a 10 minutos, daqui a 10 dias, daqui a 10 anos, porque a gente não sabe se vai estar vivo nesse momento. E o que o tempo psicológico faz para a gente? Ver se você já passou por isso. Você fica pensando em como vai ser bom você viver determinada coisa quando você já tiver, sei lá, quando os meus filhos estiverem crescidos, quando meu filho estiver trabalhando, quando meu marido estiver aposentado, quando, sei lá, quando eu receber a herança de não sei quem. A gente fica achando que a solução para aquela vida frustrante que a nossa mente nos colocou está no futuro. E a gente gasta todo o nosso tempo no presente pensando nessa solução. Nossa, como é que vai ser quando eu ganhar na loteria? Eu vou comprar tal coisa, eu vou comprar tal carro, aí eu dou uma saidinha aqui, vou lá na loja, vou até olhar o carro que eu vou comprar quando eu ganhar na loteria. Em vez de pensar aqui, agora, o que eu preciso, o que eu posso fazer agora, pelo meu futuro que eu quero viver. O tempo que a gente tinha que estar trabalhando em nosso favor, a gente está jogando fora, pensando em como vai ser bom quando a gente estiver vivendo aquilo. Isso é o tempo psicológico. Por quê? Porque o futuro e o passado estão na mente. Eu separo a minha mente da minha consciência quando eu não vou mais com a minha mente, nem para o futuro e nem para o passado. Quando eu consigo focar no presente. Se a Vanessa não focar na batata que ela está descascando, ela corta a mão. Ela precisa focar no que ela está fazendo. Ela está fazendo ali hoje uma doideira, porque ela quer assistir aula e cuidar das coisas do aniversário da filha dela ao mesmo tempo. Uma das duas vai ficar pela metade. Provavelmente a aula e depois ela vai me pedir o link para poder assistir de novo. É ou não é, a Vanessa? Tá vendo, gente? Isso é a prova viva de que nesse momento a consciência da Vanessa não está ativa. Quem está ativo ali é a mente dela. Se você quiser desligar, cuidar das coisas do seu aniversário, desliga, fique em paz. Depois eu te mando o link, tá? Esquenta a cabeça, não. Então, o segundo despertar. Que a gente Sendo a mente trabalhando, pelo menos ela não está trabalhando no que não presta. Isso é verdade. Pelo menos você está mantendo ela ali, né? Vai ouvir isso aqui que eu quero que você ouça. Isso mesmo. Então, segundo despertar, a negação do tempo psicológico. O que é essa negação? É não permitir que a sua mente tire você do momento presente, que é o único momento em que as coisas podem acontecer. Olha como a própria palavra nos mostra que nem no futuro e nem no passado tem nada para a gente. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não ocupe a sua mente antecipando o dia de amanhã. Para cada dia já basta o seu mal. Existe algo acontecendo no seu dia hoje que você precisa cuidar, que você precisa prestar atenção, que você precisa resolver. E enquanto você está pensando no dia de amanhã, as coisas de hoje não estão sendo resolvidas. Enquanto você fica sonhando com o prêmio da loteria, as coisas que você tinha que estar fazendo hoje não estão sendo resolvidas. E sobre o passado? Paulo fala em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu esqueço daquilo que ficou para trás. Gente, Paulo foi o maior perseguidor da Igreja Católica. Estava nas mãos de Paulo, estava na conta de Paulo a morte de Estevão. Um dos apóstolos de Jesus, né, não dos 12, depois, Estevão veio depois,
mas que quando foi apedrejado sob a autorização de Paulo, ele teve um vislumbre dos céus, os céus se abriram para Estevão. Gente, Deus se levantou, ele se levantou do trono para olhar para Estevão. A morte desse homem estava na conta de Paulo. Se Paulo ficasse se preocupando com isso, ele não teria cumprido o propósito dele. Porque isso ficaria na mente de Paulo. E Paulo não tinha nada na mente de Paulo que prestava. Tudo que Paulo precisava, Jesus colocou no espírito dele, no intensivão de 3 dias que Paulo teve com Jesus, quando ele ficou, entre aspas, cego, depois do encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco. Quem se identifica com o tempo psicológico projeta a salvação do momento presente para um futuro, quando você pensa que será feliz. Nossa, quando eu estiver morando na Europa, ai, gente, quando eu estiver aposentada, menina, quando eu sair desse apartamento para um lugar mais quente, você imagina se eu deixar para pensar, eu vou pensar, eu só vou ser feliz quando eu sair desse lugar. Quanto tempo eu vou ter que viver infeliz por causa disso? O futuro só existe na mente. Eu só sou capaz de imaginar o futuro com a minha imaginação, que é algo que está na minha mente. Quando buscamos a transformação no futuro, a vida que eu quero ter, a pessoa que eu quero me tornar, como o futuro fica na mente, eu vou buscar isso na mente. E o que tem de novo na mente? Nada. A novidade de vida não está na mente, ela está no espírito. Todas as coisas velhas já passaram. Tudo já se fez novo, tudo. Hoje já se fez, verbo no presente. Tudo hoje já está novo, já está feito, já resolveu. Não vai ser feito novo enquanto você for caminhando. Não, já está tudo novo. Você já caminha no novo. Isso cabe na nossa mente? Não, isso só cabe no espírito. Cabe na nossa mente amar o nosso inimigo? Não, isso só cabe no espírito. Cabe na nossa mente fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando? Não, isso só cabe no espírito. Quando buscamos a transformação no futuro, buscamos na mente. E onde é que está aquela problemada toda que eu quero resolver? Na mente. Lembra? Vou voltar muito. Olha só, aqui, ó. Sua mente passa, então, ó, aqui. Você cria a sua realidade a partir da sua mente, e não a partir da sua essência. E a realidade criada na mente é extremamente frustrante. Aí a mente passa a procurar qualquer coisa que me liberte dessa frustração. Onde está a frustração? Na mente. Quando eu me identifico com o tempo psicológico, quando eu busco a transformação no futuro, eu busco na mente. Na mesma mente que é a causa dessa vida frustrante que eu estou vivendo. Então, não tem como a gente ficar projetando o que a gente vai viver para o futuro. Eu preciso fazer isso no hoje. Como que eu vou viver hoje o meu melhor dia, da minha melhor forma, da minha melhor maneira? Como que eu vou tornar o meu dia o melhor dia da minha vida? Tem uma passagem, eu acho que é em Salmos, que fala: este é o dia que o Senhor preparou para que nos regozijássemos nele. Hoje é o dia. Hoje. Então, todo dia é o dia que Deus preparou para que a gente vivesse esse dia com intensidade. Mas a gente, em vez de fazer isso, o que a gente faz? Fica sonhando com o amanhã, com o que vai acontecer depois. Como será quando eu estiver lá naquele lugar? O tempo psicológico cria a ilusão
de que um acontecimento no futuro poderá nos libertar da nossa condição no presente. Não existe libertação no futuro, apenas no presente. Por quê? Porque toda transformação, toda revelação, Deus só pode me dar aqui e agora. Não tem como eu esperar, não, estou doida para chegar amanhã, 3 horas da manhã, porque Deus vai me dar uma revelação às 3 horas da manhã. Isso não faz o menor sentido. Gente, eu estou doida para acabar a nossa aula, porque a hora que acabar a nossa aula, eu vou fazer tal coisa. Então, não dê a aula e faça o que você quer fazer. Por isso que lá em Mateus, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou o pão de cada dia. Qual pão? Para qualquer fome que eu tiver. A resposta para todas as coisas que eu preciso para hoje. Me dá hoje. É o que tem para hoje, Pai. O que nós vamos fazer hoje? O que eu vou aprender hoje? O que você quer fazer hoje comigo? Então, é para hoje, não tem outro dia. Presta atenção, eu não estou vendo o versículo aqui. Eu acho que eu anotei no final. Espera aí. Deixa eu só ver que versículo que é esse. Porque os dias são maus. Não anotei a referência. Efésios 5:15. Aí eu até vou lá na Bíblia pegar tudo, para você ter um entendimento mais completo. Efésios 5:15. O versículo anterior, ele diz assim: desperte, é o assunto da nossa aula, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Essa parte, aproveitando ao máximo cada oportunidade, em algumas Bíblias, vem remindo o tempo. Sabe o que é remir o tempo? Quando você pega remir no dicionário, olha aqui, remir. Remir o tempo, o significado. Pode ser aproveitando a oportunidade. Foi o outro que eu vi. Não, peraí. Efésios o quê? Cheguei agora. Efésios 5. Que se liberta de culpa, que recebeu perdão, também tem a ver com remir, não remir o tempo, né? Mas só mesmo com a palavra remir. Remir o tempo é você usar o seu tempo da melhor maneira possível. Qual é o único tempo que nós temos para usar da melhor maneira possível? Agora. Que não seja... Olha, tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. Vocês vivem, nós temos que viver aproveitando o máximo cada oportunidade. Onde estão as oportunidades? No presente. Nós temos que viver remindo o tempo. Qual é o tempo que eu posso remir? No presente. É Efésios 5:15. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Gente, quem não vive no presente é tolo, é insensato.
Os sábios vivem no presente. Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cissa, na segunda-feira, aconteceu assim um episódio assim comigo que eu achei assim bem estranho. Eu estava saindo para trabalhar na segunda-feira e aí eu tive assim um pensamento assim bem estranho, sabe? Quando eu estava saindo na garagem e eu tive assim um pensamento que eu tive um pavor, medo, como se alguém estava entrando na garagem, estava me abordando e aquele pensamento assim veio e de nada. E aí eu fiquei assim meio sem saber o que fazer. Eu comecei a repreender. Eu falei, não, isso. Eu comecei a falar assim, não, esse pensamento negativo. E quando foi 10 horas da manhã, meu marido foi assaltado. Entrou 2 caras, rendeu ele na garagem. Na hora que ele estava dando ré, entrou 2 homens, enfim, levaram o carro, celular, carteira, tudo. Na sua casa? Aí, na minha casa. E assim, aí eu fiquei, graças a Deus, que não machucou, ninguém não entrou dentro de casa, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando, sabe? Depois veio aquilo na minha mente. Eu não fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei com aquela preocupação que não sei se eu estava com a mente negativa, né? Se foi assim um pensamento negativo que eu tive, ou se foi assim algum insight para me orar, sei lá, ou se foi já Deus assim, querendo me avisar de alguma forma. Mas eu fiquei assim pensativa a respeito disso. Ô, Vânia, tudo que eu tenho, toda a impressão que eu tenho desse tipo, eu oro cancelando. Toda. Pouco me importa se veio na mente ou se veio no espírito. Eu cancelo. Se a minha filha me conta que ela teve um sonho e esse sonho não foi um sonho bom, eu oro repreendendo. Qualquer pessoa, qualquer sonho que eu tenho, eu sempre oro, cancelo, não é só, eu cancelo. Eu vou lá na palavra e falo, né, que tem, por exemplo, essa questão da segurança. Né? Não tem o versículo que fala que, né, que com ele eu saio, com ele eu entro, né? Senhor, eu coloco a minha vida, a minha casa, os meus bens, tudo que eu tenho debaixo das tuas asas, escondido debaixo de tuas asas. Se alguém hoje levantou com a intenção de atacar a mim ou qualquer pessoa da minha família, eu cancelo agora pelo poder, eu trago à existência a sua palavra sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que a gente tem. Então, sempre isso. Eu falo que, para mim, a Bíblia ela é o hater, né, contra a ação do diabo. É o cancelamento da ação do diabo. Tudo que geralmente eu oro. Só um pouquinho, Janise, o de esconder debaixo das asas? Não, é isso que você acabou de falar agora. Esse versículo, qual é? Peraí, da aula? Da agora, o que você acabou de falar, essa oração que você faz. Menina, eu faço isso, eu coloco debaixo das asas, tem uma passagem, eu não sei onde que fala, não me lembro de cabeça, mas que fala isso. Eu sempre oro colocando a minha família debaixo das asas do Senhor. Entendi. Eu acho que está em Salmos, né? Eu também, eu costumo orar assim, mas esse dia, por incrível que pareça, eu fiquei brigando com a minha mente. 91, Salmo 91, tá. Obrigada. Pode falar, por favor, Vânia. Então, nesse dia, eu fiquei, assim, eu costumo orar, peço para o Senhor acampar os anjos, porque, infelizmente, a gente está convivendo, assim, com muita violência, né? E assim, nesse dia, eu achei que era coisa da minha mente. E assim, eu saí, orei, mas não foi, eu acho que talvez eu não tive tanta intensidade, mas ao mesmo tempo eu né, já agradeço ao Senhor por não ter acontecido coisa pior, né? Sim.
Porque eles vêm para matar, vêm para fazer qualquer coisa, né? Graças a Deus não entraram dentro de casa, só na garagem. Então, mas eu realmente eu fiquei brigando assim, sabe, brigando assim no sentido figurado, com a minha própria. Obrigada, igualmente. Até trabalhando. Então, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, é coisa da minha mente, é a mente negativa, sabe? Mas muitas vezes Deus quer, muitas vezes eu acho que o Senhor quer nos mostrar alguma coisa, nos mostrar algo. É um fato. E a gente, talvez, quer dizer, eu não dei atenção, talvez, sei lá. Eu não sei, a maneira como você disse, você falou que você sentiu, né? Que foi. Então, porque assim, pensamento é diferente. Pensamento é que passa pela sua cabeça. Então, Mas sei lá, aí eu não consegui diferenciar na hora, sabe? Se era uma coisa que tinha vindo na minha mente ou se era o meu pensamento. Mas mesmo assim, que fosse. Quando foi a minha sempre que vizinha. vier. Pois é, menina. E assim, é muito assustador. Esse Salmo 91:4, olha, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então, Senhor, eu cubro, né? Eu escondo a minha família debaixo das suas asas, a minha família está coberta pelas tuas penas, né? Colocando como o Senhor como um anjo, mas está lá em Salmos 91. Então, eu não... E o 17 também diz, 17, 8, 9. Eu não dou mole, não. Sabe, seja lá o que for, o que vem na minha mente ali, eu mando ver, nunca é demais, né? Orar nunca é demais. Verdade. Né? Verdade. Meninas. Obrigada, meninas. Fez sentido para vocês os dois conteúdos? Primeiro, separar a mente da consciência. Como que eu faço isso? Entendendo que a minha consciência, ela está no presente. Que toda vez que eu sou conduzida para o futuro ou para o passado, que eu estou na mente. Gente, eu não estou falando quando a gente tem uma revelação de Deus, eu não estou falando quando você tem uma palavra de Deus, não estou falando disso. Tá? Estou falando no nosso cotidiano, né? Porque isso a gente faz muito. A gente fica imaginando o tempo. Ai, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Cara, eu tenho que crer que seja lá o que for, acabou hoje. Meu Deus, quando é que fulano vai mudar? Eu tenho que crer que fulano está mudado hoje. Hoje minha mãe falando comigo com a coisa do meu irmão, porque eles vão se converter. Eu falei, não, mãe, eles já estão convertidos em nome de Jesus. Eu tenho, né? A palavra não fala, a gente ora crendo que já recebeu. Se eu já recebi, é presente. Não está no futuro. Então, você vê que o tempo inteiro a palavra traz a gente para o presente. Porque, às vezes, você está na igreja, você está numa situação em que você vê que alguém está sensível à presença de Deus e você não está. Por quê? Talvez porque a sua mente está tirando você dali. A tua mente pode estar te levando para os problemas que ficaram em casa. E aí a gente não desfruta da presença. Às vezes, na ministração, alguém vai falar alguma coisa que vai ser aquela chave, mas porque a gente não estava presente, a gente não estava de forma consciente, a gente não consegue receber. Então, é exercitar, tá? Concentração. Traz a sua mente para aquilo que você está fazendo agora. Uma coisa que, quando você perceber que você está fazendo isso, e isso vale para quem por um acaso sofre de ansiedade, ou se você conhece alguém que sofre de ansiedade, tem um exercício muito bacana que você tira a pessoa da crise de ansiedade. Que é quando você fala com a pessoa, olha, fala para mim, você pode fazer isso pelo telefone, fala para mim 5 coisas que você está vendo. Aí eu estou vendo uma garrafa, um celular, um computador, uma tomada e uma porta. Agora fala para mim 4 coisas que você pode tocar.
a mesa, minha calça, minha touca, o fio do fone de ouvido. Fala para mim 3 cheiros que você consegue perceber. Se você não conseguir perceber, pega uma coisa para cheirar. Cheirei cheiro disso, cheiro de nada na água, abre um chocolate. Agora fala para mim 2 sons que você está ouvindo. Falei de ver, ouvir. Sabor. Fala para mim agora um sabor. Tenta lembrar de um sabor, alguma coisa que você comeu, algum sabor que está na sua boca agora. A pessoa, pum. Aí sabe o que você fez? Você tirou a pessoa, estava indo para o futuro, você tirou a pessoa do futuro e trouxe a pessoa para o presente. Então, quando você perceber que a sua mente está indo embora, começa a fazer isso. Espera aí, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo isso, isso. Eu estou tocando na minha calça, estou tocando na minha cabeça, no meu cabelo. Qual que é o cheiro que eu estou sentindo agora? Você não precisa fazer completo, não, mas só faz isso, você vai ver que você vai conseguir. Faz um. Você está lá assistindo alguma coisa, viu que a mente foi embora. Opa, peraí, deixa eu me tocar aqui, deixa eu voltar. Voltei, fica aqui sentindo o toque da minha mão. Tá, estou concentrada. Mente foi embora de novo, traz a mente. No início é desgastante, é cansativo. Mas com o tempo a gente faz isso com muito mais rapidez. E principalmente quando você estiver num tempo espiritual, aí você vai orar o versículo que diz que nós trazemos a nossa mente cativa à tua palavra. Então, Senhor, eu trago a minha mente cativa à tua presença. Eu determino que a minha mente ficará aqui. Ela me obedece. Não sou eu que a obedeço, eu sou guiado pelo Espírito, não pela minha mente. Né? Mente, senta aqui, igual a Vanessa falou, vai sentar aqui e vai ouvir a aula. Quero nem saber se você quer ir para outro lugar, mas você vai ficar aqui comigo e vai assistir a aula. Tem hora que eu faço isso. Falo, aqui, fica quieto, cala a boca, ouve esse louvor aqui. Aí eu boto um louvor para ouvir e falo, tá gostando? Tá sendo edificado? Mas às vezes a gente precisa desses atos proféticos, esses atos de fé, entendeu? Para a gente trazer à existência aquilo que a gente quer viver. E eu não tenho vergonha disso não, gente. Tem mesmo. Pago o mico que tiver que pagar, porque eu sei o preço que a gente paga quando a gente, às vezes, abre mão dessas coisas, sabe? Então, sou mais ser taxada de doida, mas está bem comigo, está bem com Deus do que qualquer outra coisa. Dúvidas, meninas? Então, para hoje, o que a gente vai guardar? Que nós temos 2 fontes de criação. Uma fonte de criação está na nossa mente, a outra fonte de criação está no nosso espírito. Na verdade, aquilo que a gente cria na mente, a gente não cria, a gente recria. A gente só tem capacidade, a criatividade é um princípio divino. E esse princípio divino, ele ativa em nós, no nosso espírito. Então, quando você tiver que fazer algo novo, ore. Ponha o espírito para criar. Você vai cozinhar um prato novo. A Janice vai começar a cultivar uma nova espécie de orquídea. Eu vou começar um momento, seja lá o que for, que a gente entender que a gente vai... Ô, Janice, você por acaso... levantou a mão. Pode falar, amor, não tem problema não. Depois tem jeito de você enviar para minha aula de hoje? Essa aula foi para mim e eu preciso ouvir novamente. Sem problema. Não tem problema nenhum, não. Obrigada. Me lembra, me cobra depois, tá? Me manda lá uma mensagem e me cobra, porque senão eu acabo esquecendo mesmo. Beleza. Tá? Então, os 2 pontos de criação e a gente começar a buscar mais a nossa criação na nossa essência, no nosso espírito, a nossa criação de acordo com a nossa identidade. Entender também que a gente precisa, para criar, eu tenho que estar no presente. Quando eu vou criar, eu tenho que lembrar. O que foi mesmo que aquele cara falou? Como é que foi mesmo aquilo que eu vi? A criação mental, ela nunca está no presente. A gente tem que ficar lembrando daquilo que a gente já viu. A criação mental joga a gente para o passado. Tá? Então, isso aí vai ajudar
muita gente. São os dois exercícios que a gente tem que começar a fazer, para a gente conseguir separar mente de espírito, mente de consciência. A gente pode dar o nome que a gente vai entender. Ok? Tranquilo? Então tá bom. Um beijo para vocês. Nós nos vemos na próxima sexta. Tá bom? Feliz Gratidão, aniversário aí, tá, Vanessa? Feliz aniversário. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Valéria. Fica com Deus, depois a gente se fala. Bom trabalho.